Pandemia, lockdown, recessão, circuit breakers, boom do e-commerce, eleições americanas, corrida pela vacina, rally das bolsas, inflação em alta, juros no chão. 2020 foi um ano bastante movimentado e que passou muito longe de estar de acordo com o que previam os analistas. Quando 2020 começou, muitas eram as expectativas para o país, tanto na economia como no mercado financeiro. Se olharmos para o Ibovespa, janeiro começou muito bem. O índice estava batendo quase 120 mil pontos nas máximas históricas. Também se esperava que a taxa de juros da Selic subisse um pouco em 2020, o que afetaria positivamente investimentos em renda fixa, por exemplo. Mas já nos primeiros meses do ano, chegou a pandemia passando um trator sobre as projeções. O Cafeína de hoje traz uma retrospectiva do que foi 2020 no mercado financeiro e nos investimentos. Teremos um programa especial, então não perca, fique conosco depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas! 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 Amiguinhos! Não, é só... Pode fazer. não. Amiguinhos e amiguinhas, Cafeína está do ar. Hoje o Cafeína tá rico. Vamos mostrar o que você precisa fazer para chegar ao simbólico, desejado sonho do primeiro milhão. No Cafeína de hoje, nós vamos responder trazendo as melhores informações nesse mini dossiê completo sobre a Petz, a nova ação da B3. Você vai ver no programa de hoje opções para investir no futuro do seu filho ou da sua filha e também se a poupança ainda compensa. Um Cafeína especial com Jeff Bezos. Não é exatamente com Jeff, é com Samidana e com Dani Denucci falando sobre Jeff. Tá tudo errado hoje, né? O Cafeína de hoje responde, como sempre, com números, dados e até piadelas de Samidana. No Cafeína de hoje a gente traz números e dados para mostrar como o mercado tem reagido a essas informações sobre gastos. E também vamos mostrar 6 ações que têm subido e as 6 que têm caído com o aumento de gastos públicos no horizonte. Vamos falar de oi. Olha, eu acho que só pelo fato da gente ter ouvido esse clamor nas lives, da nos vídeos e tudo mais, sim. Acho que a gente já merecia um like. Sim. Não sei, de largada. Um like e uma inscrição, porque vivemos disso. Deu trabalho isso aqui. Olha, é um baita trabalho. Que ano foi 2020? E olha, não foi fácil. Nós tentamos, né? Fizemos o possível para trazer informação. Nos esforçamos. Demos tudo de si, como diria no futebol, para trazer informação, por que não inteligência financeira para você que nos acompanha, nossos seguidores. Espero que vocês tenham, alguns se acostumaram a tomar a sua dose de cafeína conosco, então, primeiro temos que agradecer, certo? É verdade, muito obrigado. Foi um ano muito agitado, foi um ano onde não houve tédio. Não, certo? tédio não se morre aqui. De tédio não morremos em 2020. Falamos sobre renda fixa, renda variável, reserva de emergência. Fizemos também programa sobre volatilidade e diversificação. Muitos investidores entrando na bolsa em 2020. Então, foi uma grade bem repleta. Eclética, repleta para todos os gostos. E o pessoal que investia só na renda fixa viu seus rendimentos serem afetados, né, pela menor Selic se mantendo na mínima histórica, perdendo para a inflação. E com isso, renda variável virou realidade para mais de 3 milhões de brasileiros que tem CPF aberto, segundo a própria B3. Mas a gente sabe que renda variável é uma montanha russa, né? Tem muita volatilidade, até teve programa sobre isso. Hoje nós teremos um Cafeína diferente. 2020 tem sido um ano marcado por acontecimentos que chacoalharam o cenário mundial. Com isso, o mercado tem vivido como em uma montanha russa. Alguns investidores têm estômago para os altos e principalmente para os baixos, mas outros não. Só em março desse ano foram 6 circuit breakers na bolsa. A última vez que o mecanismo tinha sido acionado foi em 2017, no famoso Joesley Day. A pessoa que investe em renda variável
por exemplo, precisa pensar a longo prazo. Não tem que ficar abrindo home broker o dia inteiro, ficar olhando os números piscando, pensando quanto eu tô ganhando ou quanto eu tô perdendo. Não, precisa ter sangue frio para suportar altos e baixos. O investimento em renda variável tem essa expectativa de um horizonte mais longo. Não existe investimento completamente isento de risco, mas sim com um risco adequado ao perfil do investidor ou da investidora. E é bom ter em mente que na renda fixa existem diferentes níveis de riscos. Alguns podem oscilar tanto quanto a renda variável, como por exemplo um título pré-fixado de longo prazo. Por isso, diversificar é o caminho. Quem investe em ações não pode apostar todas as fichas, ou pelo menos seria imprudente em uma única empresa. Tem que fazer o básico das finanças. E olha, aliás, por falar em montanha-russa, o time do Invest News fez um especial bem legal sobre os altos e baixos da economia brasileira no ano e os reflexos da pandemia. Vale a pena ver a matéria. Por isso, mais uma vez ele, o menino Zanuto, vai colocar um card aqui, para você acessar. Ótimo. E mesmo com tanta volatilidade, essa entrada de investidores, pessoas físicas, para o mercado seguiu com uma tendência no ano. A B3, né, estava comentando antes, dobrou sua base de 1,6 milhão de CPFs no final de 2019 para 3,2 milhões. Isso eu estou falando no final de novembro. Qual a principal explicação? Que mesmo diante dos riscos, os investidores migraram aí por conta dos juros baixos. E também a gente joga um pouquinho para nós, dizendo que programas como o nosso ajudaram as pessoas a entender mais a Bolsa. Se é verdade ou não, não sei, mas não custa imaginar. E a gente fez até a abordagem aqui do perfil do investidor, olha só. Nos últimos 3 anos, triplicou o número de pessoas físicas que investem na Bolsa de Valores, um crescimento de mais de 400%. Hoje, a B3 tem mais de 3 milhões de contas ativas. E deste número, a maior parte, 75%, são homens. O Ibovespa, o principal indicador da Bolsa Brasileira, B3, do alto do seu recorde histórico de 119 mil pontos em janeiro, despencou para 63 mil pontos em março. Eram tantos circuit breakers, né, aquele mecanismo que interrompe temporariamente as negociações na B3, que as pessoas perderam as contas, né? Será que hoje vai ter circuit breaker? Um negócio que hoje sim, super hoje não. atípico, né? Atípico e preocupante, né? Porque significa uma queda anormal. E a gente está falando de uma queda de quase 30% no pior desempenho do Ibovespa em 20 anos. E isso aconteceu em março, pior momento do mercado financeiro do ponto de vista do impacto que sentiu como resultado da pandemia. Esse susto, né, trazido pela Covid, o fechamento do comércio e da indústria em algumas regiões abalaram toda a economia brasileira, em especial empresas ou atividades ligadas ao turismo, viagens, além do varejo físico, shopping centers. Falamos disso também, Doni. E entre os fundos imobiliários, os de shopping foram a categoria mais afetada pela pandemia. Todos os shoppings do país foram fechados no auge das medidas de restrição e a grande maioria continua funcionando, ainda que com horário reduzido e outras limitações. Em meio a esse cenário adverso, alguns fundos imobiliários chegaram a ficar 3 meses sem distribuir nenhum rendimento aos cotistas, apesar de possuírem ótimos shoppings em seu portfólio. Do ponto de vista de negócios, de empresas, as principais vítimas corporativas da pandemia de coronavírus no mundo foram as companhias aéreas. Uma queda superior a 90% no número de passageiros, as ações das aéreas desabaram no mundo e no Brasil. E assim como a Bolsa, o real despencou junto. O dólar disparou, bateu 5,90 no dia 13 de maio, recorde nominal da moeda americana desde o começo do Plano Real no Brasil. Em meio à desconfiança dos investidores, os mercados derretendo, o governo brasileiro lançou medidas para frear a retração da economia, entre elas o auxílio emergencial. Sim, foi um tema também de várias lives, também estava aqui no Cafeína, né, Doni? Pois é, e agora o temor, digamos assim, do mercado é que o benefício seja estendido para 2021 e qualquer notícia ou declaração sobre o assunto faz a Bolsa recuar e os juros futuros dispararem. Tem dois lados, né? Porque o receio do mercado não é o auxílio isoladamente, mas que isso possa impactar negativamente
os gastos do governo e se o governo não fizer cortes em outras despesas. Mas apesar disso, os investidores estrangeiros voltaram em peso para a Bolsa e fizeram o índice disparar em novembro. Foram mais de 31 bilhões de reais em aplicações estrangeiras, recorde desde o início da série histórica, que foi lá em 95. Essa enxurrada de dinheiro fez o dólar recuar e tanto o real quanto a Bolsa Brasileira deixaram de ter os piores desempenhos do mundo em 2020. Foi quase no apagar das luzes, mas o Ibovespa, enfim, voltou ao azul. E falando em oscilação da moeda americana, esse movimento mais derradeiro no ano coincidiu também com os resultados das eleições lá nos Estados Unidos. É verdade. O democrata Joe Biden, eleito presidente norte-americano, possui uma política de estímulos econômicos que busca favorecer o consumo americano e estimular os mercados globais. Então, isso contribuiu para que o dólar desse uma arrefecida. Também tivemos a corrida pelas vacinas contra a Covid. Quais seriam as farmacêuticas a liderarem a comercialização do imunizante? As ações do setor subiram a níveis recordes e foram muito beneficiadas pela pandemia. Claro que a gente fala, da ação, não que alguém ficou feliz com a pandemia. De março a novembro, os 5 principais laboratórios que lideram a corrida pelas vacinas acumularam um ganho em valor de mercado de mais de 97 bilhões de dólares. Isso em 8 meses de pandemia. Doni, vamos ver agora o retorno que as 5 farmacêuticas que lideram os testes da vacina contra o Covid tiveram na Bolsa entre 1º de março a 18 de novembro. Olha só. As que tiveram um desempenho menos expressivo foram as americanas Johnson & Johnson e Pfizer, com um retorno de quase 8% nas suas ações. A britânica AstraZeneca teve no período uma alta de mais de 19%. A alemã BioNTech, um retorno de 146%, enquanto a americana Moderna subiu incríveis 199% nesse período. E não apenas a indústria farmacêutica, mas o e-commerce, com empresas de varejo batendo recorde de resultados em plena crise, impulsionaram o mercado e fizeram a alegria de alguns investidores. Com o distanciamento social e as pessoas fazendo tudo de casa, estudando, trabalhando, alguns setores acabaram surfando uma onda positiva para os negócios. Vamos lembrar. Ela é uma das ações mais mencionadas no mercado. Uma empresa que muitos investidores comemoraram por ter na carteira. Não é à toa. Imagine uma alta de 30 mil%. Isso mesmo, 30 mil. Essa foi a valorização desde 2015 das ações do Magazine Luiza. O setor de varejo parecia que ia deslanchar esse ano, Por causa do baixo crescimento da economia dos últimos anos, o consumo não acompanhou a recuperação de outros setores. Era para ter melhorado uns 2 anos atrás, em 2018, depois passou essa expectativa para o ano passado, pois justo neste momento em que parecia que finalmente ia decolar, apareceu o coronavírus. Para conter novos casos da doença, que aconteceu, todo mundo sabe, lojas foram fechadas, shoppings também, comércio físico basicamente parou. Isso levou a um novo cenário. Com o começo do isolamento, os prognósticos para o varejo eram os piores possíveis. Com as pessoas em casa, as lojas fechadas, a ameaça de recessão, o que acontece? As vendas, mesmo migrando para a internet, não seriam suficiente, não seriam o bastante. Essa era a análise naquele momento e se falava então em queda de 70%, 80%, até 90%. Parecia que seria mesmo um cenário de terra arrasada, mas o balanço da Via Varejo veio como uma surpresa. O grupo registrou lucro no primeiro trimestre e mostrou força na internet. A ação entrou agora no foco de muitos investidores e está cheio de relatório, cheio de investidor de olho nessa ação, que é importante para o varejo brasileiro, sabe? Diferentemente dos fundos imobiliários de shoppings, os fundos imobiliários de galpões logísticos não sofreram com os efeitos do coronavírus. O setor foi beneficiado pela quarentena, já que foi o responsável em manter o abastecimento de produtos essenciais, como alimentos e remédios, além de se expandir junto com o crescimento das vendas online. O e-commerce no Brasil acelerou de forma rápida no período de isolamento, apesar de ainda estar muito atrás de países como Estados Unidos e China. E outro destaque positivo do ano foi o nosso Cafeína. Em janeiro, o que fizemos? Lançamos essa plataforma sensacional, maravilhosa, de educação financeira antes mesmo de a pandemia aparecer. Sim. Então, não coloque culpa em nós. Mas que timing, hein, Doni? Você lembra dos primeiros programas? Já tem, acho que mais no canal, acho que já foram mais de 1000 vídeos ao todo.
É muito vídeo. Mas pensa numa grade completa. Isso porque não completamos sequer um ano. Exato. Na estreia do Cafeína de hoje, você vai ver o que esperar de 2020 na economia, no seu bolso e nos investimentos. Me conta uma coisa, como você vai para o trabalho? De carro, de Uber, de ônibus? O Cafeína de hoje fez as contas. E na estreia do quadro Psiconomia, por que os economistas erram tanto? Você viu que o Cafeína está carnavalesco, então segura, porque hoje tem apuração. Quanta mudança, muita evolução, números que cresceram não só de vídeos produzidos, mas também de inscritos no canal, de visitantes no site investnews.com.br e aqueles fãs. O maior crescimento, mais robusto foi da base de fãs que querem não só aprender a respeito de investimentos, mas ouvir as piadas de Samidana. Eu já não sei. Mas é aqui, é do Invest News para a Praça é Nossa, meu próximo passo. Momento financeiro na Praça é Nossa, só tô aguardando o SBT ligar, o Carlos Alberto, acertar tudo. Enfim, não tem nada até agora, mas não falta vontade. Mas então que rufem os tambores, porque essa é a hora mais aguardada, mais pedida pelos internautas. Sim, neste momento teremos isso. Vamos ver o ranking 2020 das melhores e das piores piadas de Samidana. Já faz uns dias que eu falei do salmão, agora estou preocupado com o quibe, porque eu vi um quibe na geladeira aqui. E sabe por que o quibe não pode ir para a geladeira? Ah, mas você já falou essa. Ah, eu esqueci. Porque senão ele espirra. Piada repetida. Doni, eu não sei você, mas muita gente não vê a hora do ano acabar. E você sabe qual ator está achando esse ano ruim? Qual ator está achando esse ano ruim? Acho que vários, mas não sei. O Keanu Reeves. Keanu Reeves. Boa piada da editora, muito boa. Doni, você sabe o que é um pontinho preto no escuro? É o Batman de noite. Não sei, não deu pra ver. Mais um dia para uma piadela. Eu nem vou esperar Doni aqui dar bom dia, vou direto para plantinha. Essa é uma piada muito ruim. Querido Doni, por que uma plantinha não foi atendida no médico? Não sei. Porque o médico estava de plantão. Ou era um médico de plantão? Ele era só um médico de plantão, não de plantinha. Ah, era isso. Errou! Se você sabe por que o comércio vende mais no Dia dos Namorados do que no Dia das Mães? Bom, existem mais mães do que namorados. Exatamente, Doni, porque mãe só tem uma. Quem sabe Doni vai fazer uma piada, vai contar uma música, não sei. Não é Você comigo. viu o Justus cantando? Não vi. Evidências? Não veja, porque ele desafina muito. Você está demitido. Este foi um programa muito canino, muito lambido, muito lambido, muito fofinho. fofinho. Não sei também, tá cedo, Doni, preciso, né? Nunca ninguém foi tão rico como Jeff Bezos. Não, pera. Mas nunca ninguém foi tão rico, pô. O rei Salomão. Ué. Eu tenho que pegar um trânsito maior, sabe que hoje já teve trânsito. Já teve? Já teve. Já, Esse muita coisa mudou. Já mudou. Gustavo, mudou para o passado, entendeu? Estamos de volta para o passado, trânsito voltando à cidade de São Paulo. Marte, sinto muito, mas você está preso aqui. Você fica pistola da vida, parece o canarinho pistola. O que vai ter hoje? Tem o tira-teima agora. Tem o tira-teima. Tira-teima ou tira-teima? Não, eu tô com uma afta na boca que tá difícil falar as palavras. E aí, também, às 6 da manhã, bicho, sextou. Então vamos direto para o time... Passou para mim essa. Seu bebezinho, você atrapalhou tudo. Pega esse meliante, Zanuto. São 6 da manhã e esse meliante invadiu aqui. Ô, Luca, você já tem uma reserva de emergência? Não. E se acontecer alguma coisa? Com que dinheiro você vai pagar? Quem que vai dar dinheiro? Ninguém. Ninguém vai dar dinheiro? Ó, uma dica aqui, ó. Mas como ele, Jeff Bezos, chegou a ter tanto dinheiro? Além da Amazon, a riqueza de Bezos vem de... Primeiro, é Bezos ou Bezos? Essa é uma outra polêmica. Bezos, eu acho. Jeff Bezos? Bezos. Interrompemos a nossa programação para trazer uma atualização sobre a informação recém-dada aqui neste programa. Na verdade, a pronúncia do principal acionista da Amazon não é Jeff Bezos, é
exatamente como nós ouviremos o próprio falar, olha só. Hello, my name is Jeff Bezos. I started Amazon. E aí, como você quer? Qual é o veredito? Sei lá, como ele fala. Bezos. Bezos não dá, né? Beijos. Não. Estamos rumo à Praça é Nossa. Falta só o seu Silvio abrir as portas do SB Texas para nós. Mas direto ao tema, Doni, o que falaremos? Não, pera lá. Não, quero saber, você veio em sintonia cromática com o cenário? É isso? Sim, é porque eu quero desaparecer. Será que os Zanuto conseguem me fazer desaparecer? Que é a vontade, inclusive, de muitas pessoas que me conhecem. Mandou muito bem em 2020, Samidana. Não, a gente faz o que pode. Eu sabia que você era engraçadinho, mas não muito tinha... gracejo, não tinha ainda captado todo o potencial seu de Ari Toledo, versão mercado financeiro. Pois é. Ari Toledo, vou comprar o livrinho dele para ter repertório. Último programa do ano, mas o último fechamento de mercado. Sim, olha como foi. O Ibovespa fechou em alta de 0,17% e mais de 119 mil pontos. Em dezembro, o Ibovespa acumula alta de 9,6%. No ano, os ganhos são de 3,2% até agora. As maiores altas foram lideradas por CSN, Usiminas e CCR. Já as maiores baixas por Sabesp, Multiplan e B2W. O dólar registrou queda de 1,05% e encerrou o dia cotado a R$ 5,18. Em dezembro, a moeda americana acumulou queda de cerca de 3% sobre o real. No acumulado do ano, avançou quase 30%. O que eu posso dizer? Que foi um prazer esse ano. O Invest News foi um projeto muito importante, muito desafiador, né, Dona? Quando a gente começou a falar de Invest News, não tinha nada, era tudo... Terra arrasada. Terra arrasada, não tinha nem terra, não era nada, estávamos... E aí começamos, estou muito feliz com o projeto, acho que a gente fez um bom trabalho, tem muito ainda o que ser feito, obviamente, somos pequenos, sabemos disso, mas vontade de crescer não falta e queria agradecer aí você que nos acompanha frequentemente, você que caiu nesse vídeo por algum motivo, queria realmente agradecer o carinho, a gente sempre recebe mensagens, são muito carinhosas e fica um muito obrigado, Doni. Exatamente. Foi... E a você também, Imagina, Samir. Quem diria lá no início do ano que toda aquela jornada seria agora coroada com mais de 200 mil inscritos, mais de 500 mil de visitantes únicos por mês no site, com tantos vídeos quantos os que você falou. Acho que nós fomos surpreendidos também com o tamanho da adesão, o tamanho do carinho que a gente recebe diariamente, da interação. Foi um projeto grande, foi um desafio muito importante para mim, muito importante para o Sami, com uma equipe dedicada, talentosa, fazendo parte dessa jornada. E eu acho que a gente pode dizer, Sammy Boy, que a missão desse primeiro ano foi cumprida, né? Caixinha estaticada. Sim. Chegamos de forma bem robusta a este fim de 2020, um ano tão desafiador, em um projeto tão importante e que o resultado, acho que a sua presença aqui fala por ele, né? Então... agradecer, né, o pessoal. Muito obrigado, Sammy Boy. Não, foi um prazer. Pelas piadas, pela interatividade. Não, eu que agradeço. Nunca imaginei dividir bancada com ele, que já apresentou o Jornal Nacional, fantástico. O jornal hoje, além de muitos outros, mas é um aprendizado para mim. Acho que tem muito ainda o que render, não só a nossa parceria, mas o Invest News como um todo. E uma certeza é que logo no início de 2021, você não está livre de nós, não. Estaremos aqui. Não esqueça do nosso compromisso diário, o nosso Cafeína, além das lives e muitas outras novidades. Bom fim de ano. A gente se vê em 2021.